apresentação de hoje à noite. Vocês estão recebendo aí agora o nosso aviso de gravação. Eu já estou colocando aqui o Bruno, que é diarista lá do ICESP, como host para ajudar a gente aqui nesse processo de hoje. E vamos começar, então, a nossa conversa. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Tiago. Eu sou diarista da UTI cirúrgica do HCFM USP. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês aí sobre nosso Journal Club, né? Esse Journal Club ele é uma iniciativa da UTI cirúrgica, lá do Instituto Central, do HCFM USP, e essas atividades, a partir de hoje, nosso jornal tem sido um Journal Club mensal desde o mês de janeiro. A gente teve uma primeira sessão do Journal Club com Roberta Vieira, anestesista, que está aqui, inclusive, entre nós aí. Robertinha. A segundo Journal Club, a segunda edição foi da Vivian, que também está aqui entre nós. Oi, Roberta. Vivian está aqui também, que mês passado ela fez o segundo Journal Club da gente. Esse é o terceiro Journal Club e é a primeira atividade que a gente faz em conjunto com a UTI do Instituto do Câncer, com as UTIs do ICESP. Foi iniciativa dos nossos coordenadores, o doutor Luiz Marcelo Malboçan, que está por aqui também, e o João Manuel, que coordena também lá a UTI do ICESP. Chefe, doutor Luiz Marcelo, quer falar alguma coisinha para os preâmbulos iniciais? Jogue duro, Thiago. Jogue duro aí. Vamos jogar duro. João, algum comentário inicial aí? Não, acho que não. Vamos lá, sucesso total. Vamos ver se essa parceria aí vai render bastante tudo. Vai, opa. Então, só para vocês saberem, hoje é a primeira atividade que a gente faz aí à noite, né, em conjunto com o UTI do ICESP, e a gente vai estar sempre desenvolvendo 2 atividades no mês. A primeira atividade é o Journal Club, que a gente vai costumar sempre fazer na primeira quarta-feira do mês. Nesse mês a gente precisou fazer na segunda, quarta, e na semana que vem a gente vai ter a reunião clínica, que a gente já divulgou, inclusive, para os nossos contatos por e-mail, que vai ser uma aula da doutora Lívia Melro, que é convidada da UTI do ICESP, que vai estar falando sobre pacientes severamente hipoxêmicos, tá? E aí a ideia hoje do Journal Club, que é essa ideia de hoje, da discussão de hoje, ela é uma discussão que a gente vai focar nos debates metodológicos, de metodologia científica, de medicina baseada em evidência, e nem tanto na mensagem do artigo, né? Ou, na verdade, na questão do que traz o trial que a gente vai debater. Óbvio que a gente vai discutir um pouco os aspectos do trial no contexto científico. Eu vou trazer um pouco de todo o ecossistema científico por trás e a pergunta científica que esse trial tenta responder, mas a nossa ideia aqui é a gente trazer, inclusive, aspectos de metodologia científica e de leitura crítica de artigo científico que os médicos, a gente acha que é interessante que os intensivistas e anestesistas que também acompanham aí nossas atividades desenvolvam aí ao longo do tempo, tá bom? Então, eu vou começar, sem mais delongas, então, a apresentação. O Bruno, libera para mim o compartilhamento de tela, que eu acho que, como eu te coloquei como host, não liberou para mim agora. Só você me liberar o compartilhamento. Bruno, você está aí? Aí, está aí. Deixa eu ver agora. Não apareceu nada não para liberar você, não sei não. Checar aqui. Embaixo onde tem share screen, aí vai ter uma setinha para cima, aí colocar múltiplos participantes, pode compartilhar a tela. Manda ver agora. Agora, show de bola. Beleza. Jogue duro. Deixa eu tirar aqui. Vamos jogar duro. Deixa eu diminuir aqui. Vocês estão vendo minha tela? Só me sinaliza por áudio mesmo, porque eu já tirei a câmera. Perfeito, tá perfeito. Então, vamos lá. Tá perfeito. Bom, pessoal, a imagem. então, vamos lá.
Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou especialista em terapia intensiva, médico gerente da UTI cirúrgica lá do HCFM USP. Então, nós vamos discutir um pouco sobre o sepsis-PAN, que ele é um trial bem importante, na verdade, aí para quando a gente vai discutir as metas, né, de PAM nos pacientes em choque séptico, tá? Então, vamos lá. Então, falar um pouco do contexto científico e o racional, né? A ideia da gente é falar um pouquinho agora sobre esse contexto científico que vem antes do sepsis-PAN e que desemboca nessa discussão que a gente vai falar hoje. Então, primeira coisa, por que avaliar a pressão arterial média no choque? Todos vocês que conduzem pacientes críticos, vocês sabem muito bem que a PM é o determinante-chave do enchimento sistêmico médio, que, por sua vez, é o principal impulsionador do retorno venoso e débito cardíaco. E óbvio que o manejo da PAM hoje para a gente é um conceito muito estabelecido para a gente hoje na terapia intensiva, mas nem sempre foi assim lá atrás, né? Então, mas hoje a gente sabe muito bem que aumentar a PAM geralmente pode resultar no aumento de fluxo sanguíneo tecidual e aumento lá de oferta da perfusão tecidual. Se isso repercute em melhoras tanto de surrogate outcomes, que seriam desfechos intermediários, como desfechos duros, aí é uma outra conversa que a gente vai estar discutindo aqui hoje, né? Alguns órgãos, como o rim e cérebro, eles têm alguma capacidade de autorregulação do fluxo sanguíneo, que conseguem manter o fluxo sanguíneo adequado, independente de variações de pressão, seja para mais, seja para menos, mas de uma forma geral, pressões arterial médias abaixo de 60 estão associadas com redução de perfusão orgânica, e isso já foi demonstrado em alguns estudos que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, só para a gente ter um ponto de partida, o ponto de partida de hoje, né, do ano de 2022, a gente vai discutir a partir da Surviving Sepsis de 2021, mas só para a gente ter a ideia de que a gente está falando. A campanha do Surviving Sepsis do ano passado, ela mudou um pouco a recomendação de acordo com os guidelines anteriores. Os guidelines anteriores, eles recomendavam a PM maior ou igual a 65 na ressuscitação inicial, mas baseada no artigo que, inclusive, a gente vai discutir hoje, que é o sepsis-PAN. Então, o sepsis-PAN ele foi um artigo que ele acabou baseando muito as diretrizes da campanha do Surviving Sepsis até os tempos atuais. O 65 Trial, que é um artigo mais recente, ele comparou em pacientes idosos uma meta entre 60 e 65 versus o cuidado usual, que era um cuidado um pouco mais guiado pelo médico assistente. A gente vai até discutir um pouquinho do 65 Trial, que a gente, para dar uma comparada que vocês vão ver. O grupo intervenção nesse trial atingiu uma média de PM de 66,7, com a média acima do que eles pretendiam no grupo de baixa pressão, comparado com 72 milímetros de mercúrio do grupo de cuidado usual. Entretanto, mostrou que não houve diferença também. Assim como o sepsis-PAN foi um estudo negativo, o 65 Trial também foi um estudo negativo de mostrar superioridade de uma estratégia sobre outra. Entretanto, como não houve malefício para pacientes idosos que ficaram com uma pressão um pouco mais baixa, então 66,7, vocês vão ver quando eu mostrar lá na frente que o interquartile range dele chega até 64 milímetros de mercúrio. O painel da Surviving Sepsis atualiza a diretriz de dizer que, assim, a partir de agora, a gente vai recomendar a ressuscitação inicial com 65 de média, em torno de 65 de média, muda um pouco de ficar sempre acima de 65 e para pacientes que necessitem de vasopressores, tá bom? Então, assim, isso mudou um pouquinho. Vejo que a mudança é uma mudança que muitas vezes pode parecer perfumaria, mas a gente vai tentar entender um pouco, até inclusive por que essa mudança acabou acontecendo, né? E também, mas obviamente a gente vai entender isso através de uma análise crítica do sepsis-PAN, que é o artigo, inclusive, que baseava o guideline anterior. Então, só para a gente iniciar, o choque séptico, né, definido, né, ali pela sociedade pela SCCM, ele é uma hipotensão a despeito de ressuscitação volêmica adequada, e a gente tem um paciente aí em choque e a gente precisa iniciar o vasopressor. A Survive recomenda essa reversão da hipotensão com vasopressor, principalmente quando o paciente ele não responde a um alvo inicial de 30 ml por quilo de ressuscitação volêmica com cristalóide. E qual seria a base científica que em torno desse estudo?
que os pequenos estudos anteriores, que vieram no começo dos anos 2000, inclusive estudos até anteriores, eles mostravam não haver diferença significativa em nível de lactato ou fluxo sanguíneo regional quando a PA foi elevada acima de 65 em pacientes com choque séptico. Então, a gente tem alguns pequenos estudos, mas lá na frente, inclusive a própria campanha sugeriria que pacientes com aterosclerose e pacientes com história de doença renal crônica ou até pacientes hipertensos talvez pudessem precisar de pressões arteriais médias mais elevadas. E a gente tinha um estudo retrospectivo, que eu também vou apresentar para vocês aqui, mostrando que talvez para manter uma melhor perfusão renal, a PAM tivesse que estar em torno de 75. Então, vejo que a gente tem uma miríade de elementos que fazem a gente pensar mais ou menos numa faixa de pressão, mas sem nada cravado, principalmente por conta do desenho e qualidade dos estudos que antecederam esse trial pragmático, que foi o Sepsis-PAN. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Esse trial pragmático que foi o Sepsis-PAN e depois o 65 trial. Bom, vamos lá. Então, equipós e pergunta científica, né? Então, se diante da diversidade de métodos e conclusões dos estudos anteriores, não havia uma certeza científica acumulada. O que coloca a questão da equipós. O que é equipós, só para a gente lembrar, se há dúvida científica genuína para randomizar pacientes para um tratamento com PM-alvo mais elevada e uma PM-alvo mais baixa, né? Então, assim, havia uma dúvida científica genuína e continua havendo, na realidade, até os dias de hoje. Então, qual era a pergunta que o Sepsis-PAN se propõe? Alcançar uma PAM de 80 a 85 reduziria a mortalidade em 28 dias comparada com o alvo de 65 a 70? Essa é a pergunta científica, tá? Então, comparando, e assim, a hipótese, na realidade, dos autores do Sepsis-PAN era que a estratégia de manter uma PM mais elevada seria superior a uma estratégia de manter uma PM mais baixa de 65 a 70. Então, vocês vão ver, inclusive, que esse grupo do 80 a 85 considerado o grupo intervenção e o grupo controle 60 a 70, 65 a 70, e é o que a gente tinha acumulado até o momento. Acho que é o Lucas que está com o microfone ligado. Se der para o Lucas desligar o microfone, talvez o Lucas esteja de plantão. Então, a hipótese, inclusive, era os efeitos benéficos, né, como eu acabei de falar, de uma PM maior, que pode ser mais pronunciados, inclusive, em pacientes hipertensos. Inclusive, por isso, os pacientes foram estratificados desde a randomização, caso eles tenham história de hipertensão ou não. Então, de uma forma geral, os grupos eles foram estratificados. Os grupos foram estratificados já na randomização para se tem hipertensão, se não tem hipertensão, para a gente alcançar uma possível resposta também para esse tipo de paciente. Então, só voltando lá atrás naquele contexto científico, então a gente tem inicialmente aí nos anos 2000 e 2005 estudos pequenos, estudos mais exploratórios, que não mostravam diferença no nível de lactato e perfusão regional quando aumentava-se a pressão arterial média de 60 a 65, principalmente de 65 até 85, que eram subidas em degraus, que eram feitas nesses estudos, e não mostraram muitas diferenças no nível de lactato e perfusão regional, apesar de diferenças significativamente, estatisticamente significativas, né? Mas elas mostravam que você tinha algumas coisas, alguns concluem que mas tinha uma tendência que mostrava, mas de uma forma geral a gente não podia provar isso pelo método dos estudos e também muitas vezes algumas críticas que se estuda pelo N, que eram Ns pequenos e que talvez com o número de pacientes maiores, veja que um desses estudos, o grupo controle, os grupos tinham 14 pacientes, o outro tinha 10 pacientes, então eram estudos pequenos que talvez tivessem baixo poder para provar algum tipo de conceito. Lá na frente, a gente começa a ter trials que usaram pressões arteriais médias mais elevadas. Então, a gente tem o Early Goal, que inclusive, sustentou uma estratégia inicial na ressuscitação de pacientes em choque séptico durante muitos anos, que foi um estudo randomizado, esse aí foi um estudo randomizado, com bem mais pacientes, e que elevou a pressão até no nível bem mais alto. A gente teve ali uma média de PAM nas primeiras 6 horas, que fazia parte da estratégia do Early Goal,
nas primeiras 6 horas, uma pressão arterial média ali, 95, mais ou menos 19, no desvio padrão. Então, o Early-Go encontrou aí, com significância estatística, encontrou um risco relativo em torno de 58%, mostrando ali um benefício de mortalidade inicialmente, né? Depois a gente tem mais um estudo, que foi quando a gente vai ter agora os estudos comparando as drogas droga com droga. Então, a gente tinha noradrenalina versus epinefrina. Quando a gente foi fazer esse estudo, eu trouxe para vocês aqui o gráfico das pressões arteriais. Então, vejam que, de uma forma geral, a pressão arterial média dos pacientes, né, dos dois grupos, ficou ali em torno de 75 a 80. Também foi um randomizado, duplo cego, com 330 pacientes. E os estudos que comparou vaso com nora, que também não mostrou ali benefício maior, não mostrou benefício maior da vaso, que essa era a ideia. Foi também um randomizado duplo cego, que multicêntrico, com mais de 700 pacientes, que a pressão arterial média era 65,70. Então, vejo que, sim, estudos de um desenho com um pouco mais de poder do ponto de vista metodológico foram estudos que sempre usaram metas de pressão arterial um pouco mais elevadas, né? E foram estudos um pouco mais recentes, tá? E a gente teve também uma coorte retrospectiva, essa aí um pouquinho mais antiga ali, intermediária, nessa linha do tempo que a gente vem falando, que foi uma coorte retrospectiva, que foi ela que mostrou que talvez uma PM mais alta possa ser necessária para manter uma função renal mais adequada, uma PM em torno de 75, apesar de que ele mostra, pelo menos os dados da coorte, mostram para a gente que uma PM em torno de 60 pode ser tão seguro como níveis mais altos nas primeiras 24 horas de pacientes sépticos na unidade de terapia intensiva. Então, percebam que a gente tem desenhos diferentes de estudos. A gente tem estudos que têm, teoricamente, melhor poder do ponto de vista do desenho do estudo para provar ou para tentar provar alguns conceitos, estudos com um pouco de menos de poder, mas mesmo assim a gente tem várias críticas àqueles estudos lá que eram os ensaios clínicos randomizados e que a dúvida científica continuava e permanecia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que isso aqui é a mortalidade, esse gráfico que eu trouxe para vocês, isso aqui é a mortalidade, a gráfico de 28 dias, mortalidade de 28 dias e a pressão abaixo de 60. Por que eu trouxe esse gráfico aqui? Que eu achei bem interessante. Assim, quantos dias os pacientes ficaram com a pressão abaixo de 60 e quantas horas os pacientes passaram abaixo de uma PM de 60 e a mortalidade. Então, pacientes que passaram mais tempo com a pressão arterial média abaixo de 60 morreram mais. Eu trouxe isso aqui só para a gente ilustrar que, se a gente vai falar hoje aqui de alguma prova de conceito, seria de umas tentativas de prova de conceito, mudando da faixa de em torno de 65, 70, que, por mais que nossa literatura toda tenha suas limitações, a nossa faixa, que a gente consegue ter uma ampla segurança de um conceito, está em torno disso. Se a gente for tentar descobrir faixas maiores e mais seguras de pressão, temos que provar esse conceito ainda, e faixas menores também temos que provar esse conceito que a gente ainda não conseguiu provar. Então, vamos para o método. Quais foram os métodos que o Sepsis-PAN utilizou? Então, como a gente vem fazendo aqui no nosso jornal, né, a gente estratificar pela nossa estratégia PICOT, então a população foram adultos em choque séptico refratário. Eu vou destrinchar um pouco os critérios de inclusão mais na frente. O grupo intervenção, uma PAM de 80 a 85 minutos de mercúrio. O grupo controle, uma PAM de 65 a 70. Então, dá para perceber que a tentativa é tentar provar um conceito que 80 a 85 é superior a 65 a 70, diante de tudo desfecho. Qual é o desfecho? O outcome, mortalidade em 28 dias. Esse é o desfecho primário, tá? E qual é o tempo de intervenção? 5 dias. Então, por 5 dias, esses pacientes que foram randomizados para esse estudo ficaram com a PAM entre 80 e 85, ou pelo menos essa era a ideia, e o grupo controle de 65 a 70, para a gente avaliar, no final dessa internação, o desfecho primário, que é esse, os desfechos secundários que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, detalhando um pouco o desenho do estudo. É um estudo multicêntrico francês, foram 21 centros hospitalares universitários e 7 serviços regionais, que totalizavam 589 leitos de UTI. Eram muitos leitos de UTI, a gente vai ver um detalhe interessante, porque eles tiveram problemas de recrutamento depois, foram 3 anos
de uma forma geral, de recrutamento, e eles tiveram problemas com o tamanho da amostra, que a gente vai falar um pouco lá na frente. Foi um estudo randomizado, era estratificado, então essa randomização depois, os pacientes, eles eram já estratificados antes da randomização, se eram hipertensos ou não hipertensos, para que a gente conseguisse tentar mostrar alguma diferença entre esses grupos, né? E era um estudo open label, ou seja, um estudo aberto, é um estudo que não cegava o cuidador. Claro, o médico assistente que estava cuidando do paciente, a equipe de enfermagem que estava cuidando do paciente, não era cegado, né? Ele sabia qual a intervenção tinha que fazer, ele sabia qual a meta de pressão que ele tinha que fazer, então, por isso, ele não poderia ser um estudo que cegasse ali aquele médico, que ele não ia colocar um remedinho dentro de uma bolsa, que ele não soubesse o que era ali dentro, para atingir a meta de pressão. Então, esse estudo aí, pela característica da tentativa de prova de conceito, ele é um estudo que ele não conseguiria cegar o cuidador. Então, ele é um estudo open label, um estudo aberto. É um trial pragmático, que, na verdade, ele tenta, mais do que provar um conceito, na verdade, mas pelo seu caráter pragmático, ele vai tentar mandar uma mensagem pragmática de que uma pressão arterial média maior seria mais benéfica para os pacientes em choque séptico. E o recrutamento ele foi uma amostra de conveniência. Foram todos os pacientes que foram admitidos nesses hospitais recrutadores, eles eram avaliados para os critérios de inclusão e exclusão. Foi um estudo paralelo, então a gente tinha 2 grupos, a gente, a partir de agora, vai chamar de high target e low target. Então, high target era o grupo de 80 a 85, low target de 65 a 70, que era o grupo controle. Era usar o princípio da intenção de tratar, então todos os pacientes, depois de randomizados e estabelecidos em seus grupos, mesmo que tivesse perda de follow-up no meio do caminho, a gente ia, ou até, às vezes, transições de um grupo para outro, a gente trataria, a gente usa o princípio da intenção de tratar, inclusive para lidar com a análise de dados que a gente acaba perdendo no meio do caminho. Então, mesmo que o paciente tivesse migrado de grupo, aí ele seria considerado como o grupo inicial, através do qual ele foi randomizado inicialmente. E a meta de PA de cada grupo era mantida por no máximo 5 dias, ou até que o paciente fosse desmamado do suporte vasopressor. Depois dos 5 dias, era sempre a critério do médico assistente. Se o paciente teve um tempo de internação UTI maior, já era tudo a critério dos médicos assistentes, a ideia era avaliar pelos primeiros 5 dias. Tá ok? Então, rapidamente, para a gente falar um pouquinho um mergulhinho rápido em questões de método agora, né, que se trata de um trial open label, né, do estudo aberto. São estudos que não são totalmente cegos, né? Normalmente, esses estudos que não são totalmente cegos, eles são chamados de estudo open label. Estudo de dispositivo, por exemplo, estudo de marca-passo, né? Esse daí é impossível de você cegar um paciente para um estudo open label. A gente, na verdade, até tem algumas estratégias do sham procedure hoje em dia, mas, de uma forma geral, esses estudos, né, clássicos na literatura que avaliaram dispositivos, eles são estudos que eles não cegam, ou estudos como esse, que tem que ter uma meta de pressão objetiva, eles não conseguem ser estudos que cegam o cuidador. Entretanto, esse estudo que é o Sepsis-PAN, ele cegou toda a outra cadeia da pesquisa, tá? Então, ele cegou o comitê que avaliava os dados, ele cegou teve o cegamento dos pesquisadores da coleta de dados, os médicos assistentes eles não tinham contato, eles só sabiam, e cegava também lá atrás, a gente teve a allocation consumer na randomização também, os médicos assistentes não faziam parte disso. Inclusive, é por isso que esse estudo, o nosso estudo e os estudos open label, de uma forma geral, eles não incorrem necessariamente no viés de alocação. O que seria o viés de alocação? Seria assim, olha, eu quero colocar um paciente para um grupo, a gente tem 2 grupos aqui, um grupo de pressão mais baixa e pressão mais alta, e eu, médico assistente, eu decido na hora se eu vou colocar o paciente no grupo de uma pressão maior ou de uma pressão menor. Isso daí ia desbalancear nossa tabela 1. Então, nossa tabela 1 mostraria que essa randomização ela sofreu de um erro sistemático, que a gente chama de viés de alocação. O que é um erro sistemático? É um erro que compromete toda o nosso desenvolvimento de estudo dali para frente. Se você fizer qualquer avaliação estatística daquelas amostras do jeito que elas foram alocadas,
você vai ter sempre as mesmas conclusões enviesadas, e que isso a gente chama de viés de alocação. Isso não necessariamente acontece em estudos open label. Na verdade, se a randomização fez o seu papel inicialmente, e os médicos assistentes, eles não tinham nenhum papel nessa randomização, como não tiveram no sepsis-PAN, os pacientes tiveram chances iguais de estar em cada um dos grupos. Os médicos não puderam escolher e o tratamento foi ofertado para os pacientes de acordo com o grupo que ele foi alocado inicialmente, ok? E o allocation concealment, a ocultação da alocação. O que é a ocultação da alocação? A ocultação da alocação é quando a gente não divulga aos pacientes e os envolvidos no recrutamento a sequência de alocação antes que os participantes sejam recrutados e alocados para aquele tratamento. Né? O que é a sequência da alocação? É a ordem através da qual os pacientes são alocados para o tratamento depois do recrutamento. Então, eles são recrutados, ou esse paciente aqui, ele é paciente recrutado. Família assinou o termo paciente chocado, né? Então, paciente grave. Se o paciente não tem nível de consciência, a família assina lá o termo de consentimento, livre esclarecido. Família assinou, beleza, a gente vai recrutar esse paciente. Um computador de forma centralizada e aleatória randomiza esse paciente, e aí, ao randomizar esse paciente, a gente depois, a equipe cuidadora vai saber qual grupo que aquele paciente pertence. Só que a equipe da pesquisa não conhece o grupo que esse paciente pertence, quem vai analisar os dados não conhece, o comitê que vai fazer análise interina também não conhece, então é possível cegar o resto da cadeia, mas não, obviamente, o médico assistente, mas nem por isso a gente deixa de ter o allocation concealment, né? Ou seja, a ocultação da alocação é possível, sim, em estudos open label, tá bom? Então, só para a gente colocar essa parte aqui, para a gente entender um pouco mais sobre os estudos open label. Voltando para o nosso estudo. Então, vamos falar um pouco da randomização e cegamento que foi feita no sepsis-PAN. A randomização, como eu disse para vocês antes, foi gerada por computador, a partir de uma sequência atribuída, centralizada e cegada. Foi estratificado de acordo com ter hipertensão arterial ou não, então foi uma variável que impactou na randomização, como eu disse a vocês, antes, os pacientes eram estratificados antes para ter hipertensão ou não, por conta da hipótese, inclusive, inicial dos autores, de que também para pacientes hipertensos, uma meta de pressão maior fosse mais benéfica, tá? Pacientes, pesquisadores, membros do Comitê de Segurança de Manuscritos, todos foram cegados, e óbvio que não foi cegado por cuidador, e como eu expliquei agora há pouco, a allocation concealment conseguiu ser feita, tá? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, a nossa randomização, a nossa tabela, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha aqui na nossa tabela 1, veja que a nossa tabela 1 está bem equilibrada, a gente teve um número de pacientes igual em ambas, a gente vai ver depois no flowchart, mas teve um número de pacientes igual, com uma idade em torno de 65 anos, idades apresentadas em desvio padrão, o sexo predominou o sexo masculino, né, em ambos os grupos, com números muito próximos, os pacientes eram tão graves quanto em ambos os grupos, então a gente veja que a gente tem aqui tanto o SOFA quanto o SAPSIS-2, que mostra para a gente que os pacientes eram pacientes tão graves quanto em ambos os grupos. Pacientes que foram de cirurgias eletivas, a gente teve uma diferença muito pequena aqui, mas também não possui diferença estatística de cirurgias eletivas e de cirurgias de emergência, e, de uma forma geral, de condições pré-existentes, de pneumonia, da pressão arterial média desses pacientes no baseline, ou seja, a partir do momento que os pacientes foram randomizados, depois do recrutamento, randomizados, ok, sabemos qual o grupo desses pacientes foram alocados, essa pressão arterial média, e a quantidade de fluido que esses pacientes receberam, eu vejo que esses pacientes receberam antes da alocação, eles receberam em torno ali de 3 litros de fluido na mediana, né, em 2.900 ml de fluido na mediana, e usaram tanto vasopressor quanto também antes da alocação, certo? Inicialmente, antes da alocação deles, enquanto o paciente era recrutado no processo de recrutamento, esses pacientes, todos eles usaram bastante vasopressor, quase 100% deles chegaram a usar vasopressor, principalmente a noradrenalina, ok? Então, nossa tabela 1, ela está bem equilibrada. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Não. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco da população. Quais foram os critérios de inclusão e de exclusão que foram utilizados? Os critérios de inclusão, então, pacientes adultos, como eu falei lá no PICOT, maiores que 18 anos, com choque séptico refratário à ressuscitação com fluido.
tá? Eu vou colocar lá qual foi o critério que eles chamam do que eles chamam de choque séptico refratário, eu vou colocar o que o estudo coloca para a gente. Então, se os pacientes necessitaram de nora maior que 0,1 micrograma por quilo-minuto, então, adultos, o choque séptico refratário à ressuscitação, e que ou necessitaram de nora maior do que 0,1, né, 0,1 micrograma por quilo-minuto, e se foram avaliados, né, dentro de 6 horas após o início do vasopressor. Então, se você demorou muito também para começar a avaliação desse paciente, para recrutar esse paciente, aí esses pacientes eles não eram mais elegíveis, porque os autores achavam que podia ter aí viés de você acabar colocando pacientes que já tiveram algum tipo de terapia inicial muito diferente daquela para a qual os pacientes seriam alocados. E quais eram os critérios de exclusão? Proteção legal, se o paciente não podia associar o termo de consentimento livre esclarecido ou pacientes encarcerados, sem filiação com o sistema de saúde francês, gestantes, participação recente em algum outro estudo biomédico ou de intervenção em que a mortalidade foi desfecho primário, né, para o paciente não participar de um outro estudo para ser testado, que há pouco tempo ele participou do estudo que ele podia ter morrido. Então, eu achei interessante, mas isso faz parte, inclusive, dos critérios de ética, dos comitês de ética franceses, e a decisão do investigador de não ressuscitar pacientes que chegavam já com definições avançadas de vida já muito bem estabelecidas. Tá? Então, qual o critério de refratariedade a fluidos que foi utilizado pelos autores? A ausência de resposta a 30 ml quilo de salina, ou uso de colóides, ou a critério do médico assistente de ausência de resposta de acordo com variáveis dinâmicas de avaliação de refratariedade a fluido, né? Então, usando delta-PP, Swan-Ganz, variação do volume sistólico e ecocardiograma, tá? E o choque séptico foi definido pelo estudo como presença de 2 ou mais critérios. Lembre que é um estudo de 2014, tá, pessoal? Então, ainda usava-se muito aí a questão da CIRS. Então, 2 ou mais critérios diagnósticos de CIRS com infecção suspeita ou provável, com uma disfunção orgânica em pelo menos um órgão. A gente sabe que esses critérios foram modificados ao longo do tempo, mas a gente tem que contextualizar o estudo no seu tempo, e aí nossa ideia hoje não é discutir as atualidades, é discutir método desse estudo para a gente saber onde a gente chegou. E qual o tratamento? Né? O tratamento principal, ressuscitação com fluido, de acordo com os guidelines franceses, a nora sempre era a primeira linha, exceto em um centro que usava epinefrina de primeira linha, mas vocês viram ali no baseline que era o único centro, muito poucos pacientes de uma forma geral. Uso de proteína C ativada de hidrocortisona a critério do médico assistente, isso vai ser uma coisa interessante, que na França se usa muita proteína C ativada de hidrocortisona. Depois o doutor Luiz Marcelo pode falar um pouco para a gente sobre isso, que teve na França, tem muita relação com os pesquisadores franceses, mas isso daí, inclusive, depois vai virar uma questão para a validade externa desse estudo, como a gente vai ver lá na frente. Então, algumas drogas eram meio que proibidas. Como assim? Eram drogas que se tentava evitar a todo custo. Então, diuréticos, salvo indicações óbvias, como sobrecarga de volume ou hipercalemia, e hipercalemia aqui é com alteração eletrocardiográfica, né? Qualquer hipercalemia laboratorial não. É hipercalemia com alteração eletrocardiográfica. Anti-inflamatórios não esteroidais, agente com contraste iodado, a não ser que fossem estritamente necessários para fazer exame de imagem, e antimicrobianos nefrotóxicos. E quando é que eles começavam, dentro desses pacientes, no contexto desses pacientes do estudo, quando é que eles indicavam terapia renal substitutiva? Iniciada se tivesse ao menos um dos critérios, ou anúria, ou hipercalemia com alteração eletrocardiográfica, ou acidose metabólica pura, com pH abaixo de 7,2, ou a ureia acima de 180 ou creatinina acima de 5,6. Então, se ao menos um desses critérios estivesse presente, aí podia-se pensar na possibilidade de terapia renal substitutiva. Tá? E quais foram os desfechos, os outcomes? Então, o desfecho primário, ou seja, o desfecho a partir do qual o cálculo amostral foi analisado, ou seja, foi calculado para essa população que o estudo acabou definindo, que a gente vai falar um pouquinho dela lá na frente, foi calculada para tentar demonstrar uma diferença entre grupos para mortalidade em 28 dias. Tá? Isso é importante que a gente tenha em mente, dentro de um Journal Club, que quando a gente avalia desfechos secundários, eles não são provados, provas de conceito, a gente não tira prova de conceito de desfecho secundário nos estudos, em qualquer tipo de trial. Desfecho secundário ele ajuda a gente a compreender melhor os componentes do desfecho primário,
ou a entender por que aquele desfecho primário talvez tenha sido negativo. Mas a gente não prova um conceito, no meu estudo ele foi um estudo negativo do desfecho primário, mas no secundário tem uma coisinha aqui que eu consegui provar. Isso aí, do ponto de vista estatístico, é incorreto, porque o nosso cálculo amostral, o desenho do nosso estudo, ele é todo desenhado para tentar provar a diferença entre grupos para o desfecho primário. Mas se a gente tem desfechos secundários pré-especificados, eles podem levantar boas hipóteses para a gente ou corroborar o conhecimento que a gente acumula pelo desfecho primário. Então, quais foram os desfechos secundários? Mortalidade aí em 90 dias, dias vivo e livre de disfunção orgânica até o dia 28, e aí a gente fala de dias, esses dias, né, livre de catecolamina, a disfunção orgânica até o dia 28, a gente significa livre de catecolamina, livre de ventilação mecânica ou terapia renal substitutiva, tempo de internação UTI, tempo de internação hospitalar. Então, falar um pouco agora da análise estatística, né? Ou análise estatística, e aí a gente daqui a pouco vai começar a entrar em algumas questões aí que eu trouxe para o debate, para a gente discutir um pouquinho hoje. Eles calcularam 800 pacientes na amostra, necessário na amostra, 400 em cada braço, para fornecer um poder de 80%, para demonstrar uma diferença absoluta entre os grupos de 10% no desfecho primário. Essa diferença absoluta de mortalidade entre os grupos de 10% é o tamanho do efeito, tá? É o que a gente chama de tamanho do efeito, essa diferença absoluta entre os grupos de 10%. O poder, que é um menos beta, de 80%, então tem um beta de 20%, e um alfa de 5%, assumindo uma mortalidade de 45%. Então, o que é o alfa, só para a gente lembrar, é a probabilidade de se estar errado ao aceitar a hipótese alternativa, por isso que o alfa tem que ser pequenininho, né? Então, assim, de você aceitar que seu grupo de intervenção, a sua intervenção, ela foi superior ao seu grupo controle, e você está errado, aquilo não é aquilo que acontece na realidade. Então, sua chance de você ter esse erro tem que ser uma chance pequena. Então, por isso que a gente coloca um alfa sempre bem baixinho, abaixo de 0,05, que é o famoso valor de P lá que todos vocês conhecem. Agora, vejam uma coisa interessante. A mortalidade que os autores assumiram para esse trial, ela foi uma mortalidade de 45%. Ou seja, eu estou falando de pacientes adultos, acima de 18 anos, com choque séptico refratário. Os autores, por conta também do timing que esse estudo foi feito, né? O estudo foi feito em 2014, e os trials que tentaram analisar mais ou menos os mesmos conceitos, eles tinham mortalidade que variava em torno disso daí, né? E aí, por isso que foi uma mortalidade tão alta que eles assumiram inicialmente, e depois vocês vão ver que isso acabou causando até um problema estatístico para eles um pouco depois. O princípio da intenção de tratar, então todos os pacientes foram randomizados, foram considerados em seu grupo de origem, e os autores decidiram não compensar perdas causadas por retirada do termo de consentimento. Eu coloquei isso em negrito porque isso vai ser uma questão para a gente depois, como vocês vão ver. Então, foram 800 pacientes no total, esse era o tamanho da amostra, eles não colocaram um número a mais, de 10% ou 20%, do cálculo amostral que eles fizeram. Eles quiseram recrutar exatamente os 800. E aí, como vocês podem imaginar, isso vai dar problema um pouquinho lá na frente. Usaram a regressão de Cox para calcular a diferença de mortalidade entre 28 dias e depois de 90 dias entre os grupos. O Schoffen resíduos para testar a suposição de risco proporcional. Usaram a curva de Kaplan-Meier para avaliar a sobrevida. As variáveis quantitativas foram expressas de uma forma geral de desvio padrão. Usaram o teste T-Student para compará-las com o tamanho amostral inferior a 30 e o Cox-Henry Sum para comparar grupos que tinham mais de 30, superior a 30 do T e o Cox menos de 30. Regressão logística na população no intention to treat para ajustar para fator de risco, principalmente para injúria renal aguda, que era um desfecho bem esperado na análise desse estudo. E eles fizeram análises interinas também, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho até de análise interinas, também é outro tema que eu trouxe para a gente discutir um pouquinho. As análises interinas, elas foram feitas para o desfecho primário, em mortalidade de 28 dias, e eles usaram um método que eu não conhecia pessoalmente, particularmente, que era o Hay-Beatle-Petto, para análise interina, e a significância estatística foi indicada por um valor de P de 0,001 para o desfecho primário, nas 3 análises interinas. Eles fizeram 3 análises interinas com um P bicaudal
no final das contas, um P na análise final de 0,0492. Então, foram três análises interinas feitas pelo Data Safety Monitoring Board. Após a inclusão de 200, 400 e 600, essas análises interinas estavam pré-definidas no protocolo do estudo, como vocês estão vendo aí. O protocolo que está lá, inclusive, junto com o artigo, é um protocolo em francês, né? E está aqui para vocês verem que já foi pré-determinado. Então, quando a gente tem uma análise interina que ela é pré-determinada, desenhada previamente, ela é uma análise interina que nos ajuda a entender que o estudo ele foi sério, que é um estudo sério, que é um estudo que se precaviu de problemas metodológicos de colocar uma análise interina no meio do caminho e você quebrar o cegamento, né? Então, vamos fazer rapidamente um mergulho sobre análise interina em ensaios clínicos randomizados. Para que a gente faz análise interina em ensaios clínicos randomizados, né? Isso é importante a gente saber, porque boa parte dos trials em terapia intensiva, pelo que eu venho percebendo, boa parte deles acabam fazendo análise interina, então é importante para a gente entender para que se faz análise interina. Primeiro, para avaliar se o estudo já consegue responder aquela pergunta primária, né? Então, será que aquele estudo com um P muito menor, vocês viram que a diferença estatística tem que ser bem grande para poder já responder com uma amostra muito menor. Com isso, se já conseguisse, já naquele momento, responder aquela pergunta primária, aí esse trial já se mostraria superior ao placebo e seria antiético a gente continuar o trial já tendo provado antes, sabendo que um tratamento é superior a um outro tratamento, a gente não ofertasse para aqueles pacientes esse segundo tratamento, né? Então, avaliar se esse resultado já mostrar significância estatística, avaliar também se a taxa de inclusão de pacientes vai andando como esperado, para o trial também não se alongar muito no tempo, isso também ajuda os pesquisadores de uma forma geral, avaliar eventos adversos inesperados com aquele tratamento que está sendo proposto, e que muitas vezes também pode parar o trial por conta de eventos adversos muito severos, que aí ela vai olhar para a segurança da que aquele trial que aquele trial coloca para os pacientes e avaliar até má adesão ou fraude. Normalmente o Data Safety Monitoring Board, eles são boards independentes, né? Então, eles têm que ser independentes daquele grupo que está conduzindo ali o estudo, tá? Então, como eu comentei, a análise interina olha principalmente para a segurança, que ela pode parar o trial para eventos adversos severos, eficácia, se já demonstrou essa superioridade, como eu comentei, e futilidade, se você vai fazer análise interina e a intervenção não mostra muito benefício, não parece apontar para nada que vai mostrar benefício, então se pode parar precocemente também por futilidade, como alguns trials, inclusive mais recentemente, com esses tratamentos para COVID, acabaram acontecendo, foram interrompidos precocemente por futilidade. Na análise interina tem um detalhe, né, que tem um impacto estatístico bem interessante, né, assim, bem importante, na verdade. Todo monitoramento interino de resultados, ele, para decidir sobre interromper ou não, que aí a gente está falando de toda parada, como se fosse uma parada de segurança no trial, ele é uma forma de teste de hipóteses múltiplas. Então, ele pode aumentar a probabilidade de erro tipo 1, ou seja, de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula que é verdadeira, né? Então, ou seja, a gente abraçar a hipótese alternativa quando ela é falsa. Então, assim, isso daí acaba afetando. A gente tem que ter muito cuidado com a significância estatística quando a gente faz a análise interina. Então, para resolver essa questão, o alfa para cada teste é geralmente reduzido, de forma que o alfa global seja 0,05, mas, como a gente viu, por exemplo, nesse estudo, a definição que esse estudo fez agora, por exemplo, foi de colocar um alfa bem pequeno, né, para o desfecho primário nas 3 análises interinas, e depois, lá na frente, o 0,0492 para a análise final. Então, o Rebito-Peto, que a gente não conhecia, que eu não conhecia, né, até me deparar com esse estudo, ele foi um método desenvolvido em 71, publicado no British Journal of Radiology. Os autores estavam pesquisando trials de câncer e uma coisa interessante, assim, que eles, olha, você vai submeter um paciente a um tratamento dos anos 70, um paciente a um tratamento de câncer, com tratamentos potencialmente fatais, né, para pacientes tão graves. A gente tem que ter uma forma de não perder uma significância estatística no meio do caminho, mas também de avaliar se aquele medicamento está matando mais ou está matando menos, né? Aqueles pacientes que a gente tá testando novos tratamentos para o câncer.
Então, eles desenvolveram esse método que é usado até hoje, foi usado no sepsis-PAN. E como é que é esse método? Ele é uma interrupção bem conservadora na análise uterina, que vai possuir um impacto muito pequeno no aumento de termos tipo 1 em ensaios com os dois braços. Na avaliação da eficácia, o estudo ele pode ser interrompido caso haja sinal de benefício muito claro, mas eles recomendam o uso de um P muito baixo em cada análise uterina, menor do que 0,001, tá? 2 zeros e 1 aí em cada análise uterina, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho aí de o que é a análise uterina. Então, vamos olhar para os resultados do nosso estudo aqui. Aqui está o nosso flowchart. Então, exatos 800 pacientes foram elegíveis para o screening inicial. Isso é uma coisa que já me chamou a atenção desde o início, depois que eu li o protocolo do estudo. 24 foram excluídos, seja por retirar os termos de procedimento, seja por proteção legal. E, no final das contas, 776 pacientes foram randomizados. Tá? Então, assim, o que me chamou a atenção, eu vou até comentar um pouquinho isso mais na frente, é que no próprio protocolo do estudo, os autores, em todos os protocolos, os autores afirmam que eles iam recrutar novamente, se você tivesse algum paciente, chegasse dos 800, algum paciente retirasse o termo de consentimento, fosse excluído por proteção legal, esses pacientes seriam substituídos por novos pacientes recrutados. Entretanto, não foi isso que foi feito no final das contas. Então, assim, você teve um estudo que ele usou 776 pacientes, quando no seu protocolo ele afirma que ele precisaria, para atingir significância estatística, de 800 pacientes. Então, só aí já nos coloca a questão se esse estudo ele já foi um estudo de cara com perda de força, que foi underpowered, etc. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais lá na frente, tá? Então, como a gente já comentou um pouco aqui sobre a tabela 1, os grupos foram bem equilibrados, então a randomização fez o seu papel, né? Tem um amigo que fala, o Deus da randomização cumpriu o seu papel aqui. O SOF e o SAPS-2 são apresentados em desvio padrão, e importante que os marcadores de severidade estão bem equilibrados. Eu já comentei isso antes, então vou passar um pouco mais rápido. Só uma coisa que não está na tabela 1 e que era importante, que os autores sempre afirmam que era importante ao longo do estudo, é a estratificação de pacientes hipertensos, né? E que também não está na tabela 1 aqui, uma coisa interessante aqui que a gente não viu bem descrito ali na tabela 1. A gente tem a classificação está aqui, 44,6% e 43%. 43% do grupo high target do grupo high target era hipertenso e 44,6% do grupo low target era portador de hipertensão na randomização. Perdão, ela está ali, eu coloquei nos dois aqui no texto só para chamar a atenção, mas ela está lá na tabela assim, tá? Então, aqui estão as variáveis hemodinâmicas que a gente falou, então a gente vê que a nossa tabela 1 está bem bonitinha, grupos bem equilibrados, ok. Então, a gente não tem aqui um viés de alocação, a gente não tem aqui um erro sistemático possível por viés de alocação, tá? E aqui está a tabela das pressões, né? Então, essa foi a PM durante os 5 dias de observação. A gente percebe aqui que houve diferença estatística. Elas pediram mais documento. Você acredita? Tem alguém e metade com o áudio aberto ali. João, eu acho. Eu já tinha mandado. É uma coisa errada. Eu acho que não sei se o João pode desligar o microfone, está conversando com... Isso, obrigado, João. Então, houve diferença estatística entre os grupos, então veja que coisa interessante. Houve diferença, a gente percebe claramente aqui que a gente tem diferença entre os grupos do high target e do low target, né? Com o grupo do low target com pressões significativamente menores, tá? E a gente teve diferença estatística também, vejam que, de uma forma geral, eles começam numa pressão arterial média menor, né? Meio padrão antes da randomização, antes de eles serem alocados, e depois a gente tem, ao longo dos dias, os pacientes aí, ao longo dos dias, a gente tem pressões que se diferenciam bastante de acordo com os grupos, tá? Essa questão obviamente, uma das principais questões desse estudo, né? Ambos os grupos excederam os valores de pressão arterial média pré-estabelecidos para cada grupo. Com o grupo high target mais próximo dos valores estabelecidos, vocês vejam que o grupo high target ele está aqui em torno se você ver, isso aqui é o intervalo de confiança de cada medição, tá? Isso daqui não é o desvio padrão da medição.
Então, a gente vê aqui que o grupo High-Target fica em torno do 85, a meta era 80, 85, então ele fica aqui sempre flutuando em torno do 85, mas o grupo Low Target, ele sempre teve médias muito superiores à média que era esperada, que era entre 65 e 70. Vocês vejam que, assim, 70 praticamente a gente não bate, e só o intervalo de confiança de uma das medições é que acaba chegando um pouco próximo aqui dos 70. Então, de uma forma geral, foram pressões bem mais elevadas do que a gente esperaria para o grupo que a gente chamou de grupo controle. Tá? A gente teve, os autores eles falam que 16,5% dos pacientes do grupo high target e 10% dos grupos low target não atingiram os alvos de pressão pela decisão do médico. Então, assim, quando você tinha uma decisão médica na frente do doente, que aquele paciente não se beneficiaria com aquele alvo de pressão, então acabava mudando aí, a gente teve aí uma mudança de grupos um pouco por conta de decisão médica. Então, pacientes, por exemplo, que estavam no grupo de de pressão mais alta, mas estavam sangrando, e eles tinham a definição de sangramento, era queda da hemoglobina, necessidade de concentrar de hemácia, etc. E aí, esses pacientes, eles eram colocados com metas de pressão menores por conta dessa questão do sangramento, por exemplo. E aí a gente teve um pouquinho de migração, mas nada que mudasse muito o rumo dos acontecimentos. Tá? 3,6% do grupo high target foram ajustados para baixo, também por conta de eventos adversos. Tá bom? Agora, o que é interessante é que eu não encontrei a média de PM dos grupos e o desvio padrão. O que está relatado acima aqui são os intervalos de confiança, só para vocês saberem, tá? Então, vamos cortar o filme só um pouquinho, porque, assim, a gente não tem a média. Então, esse estudo, o Sepsis Pump, ele não colocou qual foi a média de pressão, por exemplo, do grupo Low Target ou do grupo High Target em momento algum. O 65 Trial trouxe isso, né? Então, assim, uma coisa interessante, veja que o 65 Trial, só vou colocar aqui para vocês aqui onde eu estou com o mouse em cima, vejam que eles colocam aqui a mediana com o interquartile range, que a mediana foi de 66,7 do grupo de hipotensão permissiva. Esse era o grupo de 60 a 65, e o grupo de uso ao care, que era um pouco mais livre para o cuidado dos médicos, teve 72 de mediana de pressão arterial média. Então, veja, esse aqui era um grupo para atingir 60 a 65, a mediana foi 66, foi acima. Com o interquartile range chegando ali 64,5% dos seus 25%, 69,8% ali nos 75%. Então, o grosso da mediana ficando ali em torno de 64 e 69, 64,5 e 69,8, né? Então, o que a gente teve aqui nesse trial, esse trial mostrou a mediana. O Sepsis Pump não usou essa mediana. Só um detalhe que me chamou um pouquinho a atenção, que eu tinha lido o 65 também. Então, dentro dos resultados, né, avaliando os resultados agora, vejam que, de uma forma geral, balanço hídrico, diurese e administração de fluidos foram equivalentes nos dois grupos. A dose média de noradrenalina teve diferença significativa, né, assim como o tempo de infusão. Então, vocês vejam aqui que o que a gente tem de diferença que foi estatisticamente significativa foi de uso de droga vasoativa. Então, do uso de droga vasoativa, duração de catecolamina, de uma forma geral, do uso das catecolaminas, claro, e a gente vai ver que teve um pouquinho também aqui em desfechos secundários, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, vejam que o desfecho primário, o nosso desfecho primário, não mostrou nenhuma diferença estatisticamente significativa. Então, vejam que 34% do grupo low target veio a óbito, né, até o 28º dia, e 36% do grupo high target veio a óbito aqui, veio a óbito também nesses primeiros 28 dias. Então, números muito parecidos, sem nenhuma diferença importante ali entre os grupos no desfecho primário. Então, esse é um estudo negativo. Esse estudo não conseguiu provar que uma meta de pressão arterial de 80 a 85 foi superior à meta de pressão arterial entre 65 e 70 em pacientes adultos com choque séptico. Tá? No desfecho secundário, a gente não teve diferença, na verdade, na necessidade de assistência ventilatória mecânica, tempo de internação à UTI, e o SOFA no 7º dia, a gente também não teve muita diferença, mas encontrou alguma diferença em pacientes renais crônicos, que talvez se beneficiassem de IPM mais elevadas. Isso aqui faz parte, inclusive, da análise que os autores fazem
lá no grupo, mas a gente tem que ter muito cuidado, aí já é uma frase minha, muito cuidado com desfechos secundários, porque apesar de a gente ter alguns estudos prévios, inclusive uma coorte retrospectiva, que falava para a gente que talvez pacientes hipertensos e também o nosso pensamento fisiopatológico e a plausibilidade biológica sempre vá nesse rumo, mas a gente não pode chegar a dizer que esse estudo concluiu que pacientes hipertensos, ou renais crônicos, perdão, se beneficiem de PAM mais elevada, né? Pacientes renais crônicos e pacientes hipertensos, tá? Então, e aí a gente vê que a gente teve um pouco, cadê a fibrilação atrial? Deixa eu achá-la por aqui. Cadê a fibrilação atrial? Está aqui. A fibrilação atrial também, porque, óbvio, a gente teve uso de muito mais catecolamina no grupo de pacientes de altas pressões, então a gente teve uma diferença estatística aqui importante, mas também foi um evento adverso que teve uma taxa pequena. Então, 6% dos pacientes que usaram mais catecolamina e usaram bem mais catecolamina tiveram FA, e 2% dos pacientes do grupo low target tiveram fibrilação atrial. A diferença, óbvio que a gente sabe que o uso de catecolamina, de mais catecolamina, está associado com a arritmia, que é um evento adverso importante, mas os outros eventos adversos, como infarto agudo do miocárdio, isquemia mesentérica, sangramento, a gente não teve diferença entre os grupos. Então, aqui está Kaplan-Meier, mostrando que a gente, de fato, não teve diferença nos grupos, nem no 28º dia, que era o nosso desfecho primário, nem no 90º dia, que era o nosso desfecho segundo, desfechos secundários. E os autores acabam, na discussão e na sua conclusão, disseram que, olha, o nosso trial foi desenhado em 2008, nessa época, os estudos multicêntricos tinham sido desenhados com a hipótese de redução de 20%, 15% e 10%, por isso que eles escolheram a diferença de 10% entre os grupos, o tamanho do efeito de você ter uma meta de pressão arterial média maior. A taxa de mortalidade nos grupos foi entre 34% e 36%. Foi muito inferior à taxa estimada para o cálculo do tamanho amostral, que era de 45%, então vejo que eles tiveram uma diferença. E, apesar de estar em linha com trials contemporâneos à época que o estudo foi desenhado, não do que o estudo foi publicado, que ele foi publicado em 2014. Então, lembre que o estudo ele foi desenhado em 2008, o trial durou 3 anos e ele foi publicado em 2014. Então, assim, ele a gente teve uma diferença temporal importante aí que acabou impactando um pouco, inclusive os autores na discussão admitem que essa questão levou o estudo a ser underpowered. Mas veja o que eles falam sobre essa questão. Achei até interessante isso, porque, na verdade, minha principal questão não era nem essa, a diferença da mortalidade que eles encontraram, mas o cálculo amostral inicial, inclusive. Do ponto de vista de eventos adversos, apenas FA teve relevância estatística com um número pequeno, sujeito a outros confundidores, dada a gravidade dos pacientes, que o número foi muito pequeno. E deve ser apenas levado em conta como hipótese para trás futuros, e os próprios autores estão afirmando isso. E eles assumem que as pressões realmente alcançadas foram mais elevadas que as esperadas, apesar de haver diferença entre os grupos. Afirmo que é impossível saber se essas pressões mais elevadas influenciaram o resultado, dado que ele é um trial pragmático, eles não consideraram que houve violação de protocolo, tá? Por conta dessa questão. Então, assim, uma das grandes críticas que esse estudo recebe é por conta, inclusive, das pressões que foram alcançadas, mas ele era um trial pragmático. Então, o protocolo de um trial pragmático, ele pode acabar alcançando isso, e eu vou trazer um pouquinho para vocês um pouco sobre isso. Então, eu trouxe alguns tópicos para discussão. Um deles é sobre a validade interna do estudo. Então, quando a gente fala de validade interna, eu falo do desenho do estudo, se ele é confiável, se ele não sofre de nenhum erro sistemático, em que a gente possa saber que aquele estudo ele possa ser confiável diante daquele seu desenho, do que ele encontrou. E aí, para mim, eu trago algumas questões que são uma questão estatística mesmo, que os autores não mencionam o fato de não terem recrutado o suficiente, e isso já ter deixado o estudo sem poder estatístico a priori. E interessante que esse aqui é um pedaço do protocolo, né, que eu trouxe um trecho do protocolo para mostrar que eles, o doutor Luiz Marcelo está aí e sabe ler bem francês, então para mostrar que eles diziam que eles vão sim recrutar pacientes novos se algum paciente saísse pela retirada do termo de consentimento, eles substituiriam, até porque eles não colocaram a taxa, não estimaram a taxa de dropout
uma taxa de pacientes que poderiam sair por qualquer motivo do estudo acima do seu cálculo estatístico, para ter uma segurança aí, para você não perder poder estatístico por conta disso. Eu achei a diferença absoluta muito grande, porque o tamanho do efeito, isso daria uma redução de risco relativo de 22%, considerando essa mortalidade esperada inicialmente em 45%. Entretanto, isso eu achei grande, mas eles estavam bem ancorados nos trials que precederam esse estudo. Sobre ainda também sobre a questão da validade interna, vem a questão do trial pragmático, né? Para a gente entender, na realidade, não é que não tenha validade interna, ele continua tendo, mas que o trial pragmático ele não prova um conceito, ele pode concluir uma mensagem pragmática, mas ele não vai necessariamente provar um conceito científico novo, né? Quando é um trial pragmático. Isso aqui é um trecho que eu trouxe aí do Luiz Corrêa, que ele é um autor muito proeminente na medicina baseada em evidência brasileira. É um trecho que eu vou ler para vocês, que eu acho que é importante a gente compreender isso. Que essa situação do trial pragmático se refere a um tradicional ensaio clínico onde a alocação para o tipo de conduta médica ela é randomizada. Então, o nosso trial ele foi um trial randomizado. Nesse caso, a gente usa o termo mensagem pragmática quando o resultado do estudo se limita a orientar qual a melhor conduta, que é o nosso caso. Porém, o seu significado científico não prova um conceito mecânico. Então, assim, não consegue provar pelo seu caráter pragmático. E a gente usa esse raciocínio, ele usou, por exemplo, né, ele fez uma análise anterior do sprint trial, que é a meta de pressão em paciente ambulatorial. Então, utilizando esse raciocínio na análise do sprint trial, que traz a mensagem pragmática de que devemos almejar um controle mais intenso da pressão arterial, isso para paciente ambulatorial. Porém, o desvio padrão de valor de pressão alcançados nesse grupo foi amplo, indicando que boa parte dos pacientes randomizados para o tratamento intenso, um APA abaixo de 12/8, inclusive o sprint, informa a diretriz americana, que é uma diretriz mais agressiva no controle de PA, apresentava valores pressóricos acima disso. Então, mesmo problema que a gente teve nesse nosso trial. Sendo assim, esse estudo não serve para provar um conceito de que níveis de pressão hoje considerados normais possam, na verdade, causar injúria vascular a ponto de predispor efeitos adversos. Nesse caso, denominamos a mensagem pragmática, pois esse não é um estudo de prova de conceito, né? Então, só antes de passar para a validade terra, só para a gente entender. Nosso trial é um trial pragmático. Ele teve a intenção de mostrar que pressões mais elevadas fossem mais benéficas do que pressões inferiores para pacientes em choque séptico. De fato, a gente viu diferença entre os grupos, só que ele não alcançou os números em si. Então, isso não quer dizer que o nosso estudo tem que ser jogado no lixo, porque ele não alcançou aquelas metas de pressão. Não é isso, pelo contrário. Ele mostra para a gente que usar mais noradrenalina, usar mais drogas vasoativas para tentar manter metas de pressões maiores, não tem diferença, pragmaticamente falando, de manter metas de pressão menores, mas a gente não tem que se aferrar ao número. E isso nos ajuda, inclusive, a individualizar essa conduta para o paciente que está diante da gente no cotidiano, na terapia intensiva. Do ponto de vista de validade externa, é importante só a gente lembrar, porque assim, os próprios autores colocam isso também, que assim, óbvio, a gente tem algum problema de validade interna em relação a essa questão do pragmático, mas que a gente não vai se aferrar a esses números para a gente também não tentar extrapolar o número, porque muitas vezes isso é um grande problema quando a gente fala de literatura médica. Muitas vezes a gente tem boa parte dos vezes são leitores de abstract, e o médico que pega esse estudo, lê só o resumo, ele vai entender que uma média de 65 a 70 é igual a de 80 a 85. E não foi essa a mensagem pragmática que esse estudo trouxe para a gente. Tá? Houve uma grande perda de pacientes avaliados versus recrutados, resultando em menos de 15 pacientes por cento por ano, que foi um número muito baixo, o que também pode acabar limitando a validade externa. Assim, você teve uma diferença enorme entre pacientes que foram rastreados e pacientes que, de fato, foram recrutados. E uma coisa que os próprios autores colocam, que houve um grande uso de corticosteroides e proteína C ativada, o que pode limitar um pouco a validade externa e possibilidade de generalização desse estudo para outros centros fora da França. É isso. Desculpem o tempo aí. Muito obrigado. E agora a gente abre aí para discussão. Foi aí menos de 40 minutos, então estamos no jogo. Parabéns, Thiago, pela apresentação aí. Eu acho que a discussão é interessante. Eu acho que todos esses trials, você falou algumas coisas que são importantes. Particularmente, qualquer que seja o estudo, ele
feito numa determinada realidade. E você fez uns comentários que são legais, cara. Eu acho que é importante. A gente não pode transplantar o resultado feito num país como a França, cuja cultura médica é diferente. Os caras usam adrenalina como vasopressor e como inotrópico junto, tá certo? E que tem uma enfermeira por leito ou para cada 2 doentes, para nossa realidade. E outra coisa que você falou em relação a esse traio pragmático, tá certo? Que eu acho que é bem interessante, é que é importante a gente individualizar cada paciente, uma vez que você mostrou que não tem diferenças. Comente um pouco sobre isso, por favor. Então, chefe, é justamente isso, assim, porque, por exemplo, a evidência que a gente tem, se você olhar o Guideline do Survival Sepsis hoje, de 2021, né, que foi lançado no ano passado, ele pega, basicamente, para mudar a sua conclusão, o Sepsis-PAN e o 65 Trial, que são esses 2 estudos, né? Então, assim, esses 2 estudos que cada um tem o seu tipo de problema e tal, e, assim, a dúvida científica acaba permanecendo. Se você vai ver depois as correspondências que os autores mandam para para os jornais, a gente vê que a dúvida científica ela acaba permanecendo um pouco ainda, né? Porque a gente não conseguiu ter nenhum estudo definitivo, que você tivesse um estudo mais próximo da perfeição, sem tanto problema, sem problema de validade interna, por exemplo, com o estudo underpowered, como foi o Sepsis-PAN, mas é a evidência que a gente conseguiu acumular até hoje. Então, assim, o que a gente conseguiu acumular de evidência até hoje? Que talvez pacientes hipertensos e renais crônicos, eles precisem, de fato, de uma pressão arterial um pouco maior. A gente está falando de pacientes vasculopatas, isso faz todo sentido fisiopatológico e, ou seja, do ponto de vista de plausibilidade biológica, né, no caso. Então, faz todo sentido. Então, a gente tem poucos estudos pequenos que mostram isso, coorte retrospectiva. Então, talvez esses pacientes a gente individualize para pressões um pouco maiores. A gente não pode passar um corte para todo paciente. O 65 traz para a gente uma mensagem que talvez pacientes idosos, aí a gente tem que ver, é um paciente idoso que é hipertenso, crônico? Aí tem essa diferença. Que se for um idoso hipertenso, é um idoso que tem um vaso muito duro. Então, é um idoso que talvez a gente também não vá colocar uma pressão nem alta demais, mas também não baixa demais. Entendeu? Aí a gente vai ter que, obviamente, estar monitorizando, como a gente sabe, monitorizar beira-leito. Tempo de enchimento capilar, Mottling, parâmetros da microhemodinâmica. Então, a gente acaba tendo que individualizar um pouco esse tipo de conduta na beira do leito, mas sabendo que não precisamos almejar metas maiores, não precisamos dar catecolamina demais para o paciente, se eu consigo alcançar uma meta numa faixa de 65, 70, por ali. Agora, metas mais baixas também. Oi, chefe. Para você. Diga aí. Vou jogar um pouco mais de lenha na fogueira para você pensar em relação desse artigo. Que é o seguinte, esse daí ele olhou o contexto do doente séptico na França. Mas na França também, os caras fizeram um estudo impresso e uma série de outras coisas, mostrando que o nível de pressão em outro contexto de resposta inflamatória sistêmica, como no pós-operatório, pressões mais altas estão associadas a menos disfunções orgânicas, certo? Certo. Grosso modo, 85, 90 de média dá menos disfunção orgânica do que 60 a 65 de média, tá certo? Então, comente um pouco, e aí eu pergunto o seguinte, dá para generalizar o que a gente viu nesse estudo para a população de UTI ou não? Porque aí é só sepse, né, no caso. Não é, João? Oi, João. Não, estou dizendo, esse estudo que o Thiago está mostrando foi só de sepse, né? Isso. O impresso é paciente cirúrgico eletivo, inclusive, né? Isso. O impresso... Mas aí o que eu estou colocando para o Thiago é o seguinte, existem questões de generalização. Difícil falar isso, de generalização. Em inglês fica mais fácil, né, chefe? Generalizability. É difícil. Mas, assim, tem questões de generalização dos resultados do estudo. O cenário é um cenário específico. Tá certo? Eu acho que vale a pena. João, você aí entra na discussão. Pessoal todo que está na audiência, por favor, participem. A ideia é todos discutamos. É isso. Só para comentar um pouquinho rapidamente do Impress, e aí eu abro a palavra aí também, João, por favor, comentar. Robertinho abriu a câmera aí, deve comentar alguma coisa conosco também.
Mas em relação ao IMPRESS, que o doutor Luiz Marcelo acabou de falar, o IMPRESS ele avalia paciente cirurgia eletiva, se eu não me engano, é abdominal, né, chefe? A cirurgia do IMPRESS? Abdominal de alto risco. Abdominal de alto risco. Pacientes que tinham alto risco para desenvolver, por exemplo, disfunção orgânica no perioperatório. E aí o IMPRESS mostrou que manter uma meta de PA até pelo menos as primeiras 4 horas do pós-operatório era benéfico para esses pacientes. Então, assim, a gente tem que ter muita essa cautela, porque se a gente ficar olhando numa caixinha muito fechada, assim, meta de pressão é 65 ou 60 a 65, opa, vamos com calma, que não é isso que a evidência mostra para a gente, pacientes diferentes. Então, se eu estou falando do paciente em pós-operatório, um paciente que talvez valha mais a pena, pelo menos nas primeiras horas, esse para mim é o recado do IMPRESS, né? É um paciente que ele consegue, que a gente quer melhorar a perfusão daquele órgão que acabou de sofrer um trauma cirúrgico, né? E a gente consegue mandar mais oxigênio, dar mais conteúdo arterial de oxigênio para aquele órgão. Isso daí vai nos ajudar, de uma forma geral, até imortalidade mais para frente. Então, assim, cada coisa, cada caixinha tem mais ou menos o que a gente acumulou na ciência. E eu acho que assim a ciência ela serve para a gente muito para quebrar com os nossos conceitos e meio que nossas convicções que a gente guarda e cristaliza. Se tem uma coisa que, inclusive, os estudos em torno da pressão arterial média, da média de pressão arterial média, mostram para a gente é que a gente não pode ter conceitos pré-determinados e que não possam ser modificados com as novas descobertas. Então, as perguntas científicas permanecem, mas a gente tem um acúmulo de conhecimento até agora que nos permite tomar condutas que, inclusive, vêm diminuindo a mortalidade ao longo do tempo. Vou fechar meu microfone para os comentários aí de João, Robertinha. Por favor, sintam-se à vontade. Olá, boa noite. Parabéns, Thiago, que aula incrível. Obrigada por toda a aula de sepse também, que eu não tinha esse contexto quando eu li esse paper. Na verdade, o que me chamou a atenção nele, assim, primeira avaliação como leitora, eu achei que ele não tem validade interna, assim, porque eu achei que eles não foram conservadores no cálculo amostral, achei que eles foram muito esperançosos, assim, porque era uma intervenção que eu não esperaria, sei lá, uma mortalidade, uma diferença de mortalidade tão grande, o cara não pensou em perdas no caminho, e ele escolheu um desfecho muito duro, até porque eu acho que por ter sido pragmático, não ter sido cegamento, ele também escolheu um desfecho que é bastante duro. Então, assim, juntando tudo isso, eu acho que a chance dele ficar sem poder, como ele ficou, era imensa, e foi o que aconteceu. Eu também, olhando a tabela 1, eu achei que talvez estratificar para a doença renal, pensando de outro lado, planejando o trial, se não teria sido uma opção. Ele estratificou só para pressão, só que se você for ver, tem uma diferença ali em doença renal que eu acho que pode mudar um pouco a jogada. Não acho que deu errado por isso, não acho mesmo, acho que o maior erro deles foi esse cálculo amostral, e também eu acho que a maneira de recrutar, eu acho que, embora ele se considere pragmático, eu acho que tinha umas dificuldades para recrutar ali, pensando na realidade brasileira, eu acho que talvez ele tenha perdido o paciente. Isso, assim, eu achei o protocolo dos caras talvez muito francês, assim, que depois brigada, porque quando eu li, eu falei, nossa, proteína C, corticoide, eu achei tão estranho, mas eu falei, não sou intensivista, né, mas eu falei, estranho. Então, eu já achei que aquilo ali, assim, ele não tem validade interna, então ele já não teria validade externa, porque ele não tem validade interna, mas se ele tivesse validade interna, eu me questionaria, será que ele teria validade externa? Então, assim, deve ter custado muito caro. Ele saiu com essa história de pragmático, mas esse protocolo eu acho que ficou meio no meio do caminho, assim. Não sei o que você achou, né? Eu concordo com você em gênero e grau. É bem isso mesmo. Então, nem o que acrescentar. É exatamente isso. Acho que tem... Vamos comentar do João. Fala, João. Eu acho que o Ricardo... Só para organizar aí, o Ricardo abriu a câmera, talvez o Ricardo queira comentar alguma coisa, e depois tem a pergunta da Jaqueline. Fala, João. Não, o que eu acho, esse estudo, que uma situação que trouxe
bastante à luz aí das evidências é a história do aumento da pressão arterial para paciente com... Não sei se era renal crônico, viu, Thiago? Acho que é paciente renal, mas não sei se era renal crônico aí, só para ter uma ideia. Não me lembro se era isso, era hipertenso. Eu tô abrindo aqui para mostrar. Não estou me lembrando se era renal crônico, mas assim, manter a pressão maior para esse grupo de população, acho que já foi bastante interessante. Mesmo levando em consideração essa história de desfecho substitutivo, né, que não foi criado para isso, o estudo. O E desfecho tem uma secundário. questão, né, também, desfecho secundário. Mas tem uma questão também que é bastante interessante, é que assim, o estudo ele comparou 65 milímetros com 85, que acho que já não podia baixar mais do que isso, né, que aí ia ser antiético. Mas eu penso que 65 é o que a gente acaba mantendo de uma forma geral, né? Eu quando eu vi esse estudo de cara assim, eu já sabia que não ia dar certo. É muito difícil o paciente evoluir com um desfecho. É exatamente o que a Roberta falou, desfecho muito duro, né? Para um tipo de análise desse jeito e querer achar mortalidade numa PAM de 65. Então, eu acho que é mais essas questões. Uma coisa que eu achei bastante interessante, eu não tinha prestado atenção nessa análise interina que ele fez, né? Com 0,0001, né? Bem pequeno, bicho. 0,001, é isso? Então, Assim, é aquela coisa assim, para você não desperdiçar o P. Entendeu? Tira só o 00.01 para poder manter o resto do P inteiro. Para manter o resto do P no final. Mas ele fez análise, ele falou que fez análise. Fez 3 análises interinas, 3. E nenhuma delas... Nenhuma parou o trial. Né? Não tinha jeito. E isso que eu acho interessante, assim, porque como é que na segunda já não parou por futilidade, entendeu? Porque assim, você... Então, pois é, isso que eu... Entendeu? Mas não tinha de futilidade também? Não tinha análise de futilidade? Ele só, tinha. Ele só mostrou a análise interina de estoque. De segurança, ele acabou não comentando. Mas, ô João, só para responder o que Agora você perguntou, mesmo... olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui, isso aqui é a tabela 2, certo? Então, veja só. Pacientes que eram hipertensos crônicos, certo? Que o renal crônico que eu falei, eu posso até ter falado renal crônico na apresentação, mas eu estava ligado lá naquela coorte lá de trás. Então, perdão se eu falei renal crônico. Mas era hipertenso crônico, ó. Veja que teve diferença estatística quando ele fala dos hipertensos crônicos que precisaram de terapia substitutiva renal entre o dia 1 e o dia 7. Entendeu? Então, assim, ó, pacientes hipertensos se beneficiaram de uma pressão mais alta, porque tiveram aqui, ó, tá vendo? Se beneficiaram... Menos diálise, né? Menos diálise. Hipertenso crônico, que ficou com a pressão mais alta, menos diálise. Esse aqui é uma coisa do desfecho secundário, que é isso. A gente tem que ter cuidado. Ele levanta a hipótese, mas como ele é uma hipótese, que alguns outros estudos lá de trás, mesmo que com desenhos diferentes, tenham apontado para isso acaba acumulando um pouco do conhecimento que a gente acumulava já lá atrás, que hipertenso talvez precise de uma pressão um pouco maior. Entendeu? Ele acaba mostrando isso para a gente. Né? Não, eu acho que isso aí foi bastante interessante. Eu acho que esse é o ponto fundamental desse trabalho que trouxe à luz aí dessa evidência. E olha o dobro da creatinina, João. Ó, para dobrar a creatinina plasmática. Esse aqui teve mais ainda, ó, tá vendo? Então, ó, foi 52 no grupo de low target e 38,9 no grupo high target, entendeu? Dobrar a creatinina plasmática, né? Sim, ou seja, protegeu mais, teoricamente, aí, o rim de pacientes hipertensos, de uma forma geral. É isso? Beleza, João. Desculpe. Ele não fala nada de AVC isquêmico? Essa FA a mais aí não teve repercussão? Ele não fala nada? Oi, ele fala de AVC. Não, AVC isquêmico não. AVC isquêmico ele não colocou no desfecho secundário, não, que eu tenha visto. Não colocou, não. AVC isquêmico, não. E FA ele colocou assim, ó, você teve, mas como o número foi pequeno, você teve mais FA em que usou mais catecolamina, mas como o número foi pequeno, acaba que, como alguns outros confundidores podem ter no meio do caminho, um paciente séptico, grave, enfim, pode ter no meio do caminho ter entrado aí, entendeu? Aqui eu posso argumentar. Iago aqui da... Tudo bem? Fica à vontade. Porque a taxa de FA
de AVC por FA é por volta de 4% ao ano. Então é muito baixo, assim, para detectar uma diferença. Acho que teria que ter um N muito grande. Perfeito. Provável Comenta aí, Iago, alguma coisa mais aí que ter você... complicações de uma FA de alta. Eu achei muito interessante. Eu acho que eu estava comentando aqui no grupo do ICESP, que acho que são problemas que são sempre muito comuns, né, de trials de UTI, que são o fato de você ter muito efeito chão, então usar desfechos duros é sempre complicado, porque é muito difícil mostrar a diferença de mortalidade em UTI, né, e além disso, acho que foi um comentário bem pertinente, que num trial que é negativo e que você tem uma expectativa de uma mudança de mortalidade além da real, você vai subestimar o N e você pode cair num trial fútil que você não achou uma diferença simplesmente porque seu N estava subestimado mesmo, né? E a outra questão que nesse estudo não foi tão relevante, mas também acaba sendo difícil no TI, que é sempre a questão dos pacientes serem muito heterogêneos, né? Mas achei super interessante aí nos comentários de todos vocês. Acho que deixa essas ressalvas, mas não deixa de ser um trial que dá uma certa segurança a mais para a gente usar um alvo que a gente já usa, né? De 65, igual o João falou. Perfeito, Iago. A Jaqueline comentou aqui no chat, mas nenhum estudo demonstrou maior taxa de terapia de substituição renal em metas maiores ela está assim, já explicado. Então, ele mostrou agora para os hipertensos, né, Jaqueline? Ele mostrou que, de fato, os pacientes que precisaram pelo menos nesse agora, o Ovation eu não lembro agora, mas ele, nem o 65, mas esse aqui mostrou para hipertenso, né? Que os hipertensos já mantêm mais 65 devido à perfusão. Perfeito, é isso aí, é isso, exatamente isso. Acho que nos ajuda muito a pensar dessa forma. E aí, galerinha, algum outro comentário, crítica, uma questão metodológica que passou batido aí na análise que a gente fez? Fiquem à vontade, por favor. Doutor Luiz Marcelo, pode ficar à vontade. Parabéns, eu acho que a discussão é muito interessante, eu acho que o tópico ele é um tópico de atualidade. Eu espero que os próximos Journal Clubs continuem nesse mesmo padrão. Parabéns para você, para o Dante, para o time que organizou. Agradeço pela oportunidade do aprendizado. Obrigado, viu, velho? Parabéns. Boa, chefe. Eu acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário? Fique à vontade, pessoal. E não tem dúvida besta aqui também, não. A ideia foi da gente ter, assim, da parte que eu trouxe, que Vivian aprofundou um pouquinho no anterior sobre a questão da diferença entre trials, no Journal Club anterior, a diferença entre trials a diferença não, as características de um trial de não inferioridade. Foi isso que Vivian apresentou para a gente, né, na discussão. O pessoal, Robertinha lá no primeiro já falou um pouco mais, foi bem mais de tática, de validade interna, explicando um pouco mais detalhadamente de validade externa, até de cálculo amostral, que a Roberta mostrou para a gente um pouco ali como talvez o cálculo amostral do estudo que ela avaliou também tivesse problemas. Então, a ideia da gente é cada Journal Club a gente pegar um detalhe, alguma coisa e trazer para aprofundar e discutir um pouco mais para trazer para vocês aqui. Então, acho que é isso. São 9h30, um tempo bom. Obrigado, Jaqueline, é isso. Vale a leitura. Então, eu li o Ovation muito por alto. Como eu não me aprofundei nele, eu preferi não comentar, entendeu? O 65 eu li um pouquinho melhor, mas esse para hoje, esse de hoje foi que eu tinha dado a dissecada mesmo, para avaliar com mais cautela. É isso, pessoal. Então, obrigado então, pela participação de todas e todos vocês. Teremos novo Journal Club no mês que vem. Já na semana que vem, aproveito já para convocá-los para a aula da Lívia, que vai ser organizada pelos nossos colegas do ICESP, na figura do Dante, o Bruno, que hoje fez o host aqui junto com a gente, o Iago, que participou aí também. Estão organizando essa aula aí com muito carinho para a semana que vem, que a Lívia vai fazer para a gente, que também vai ser nesse mesmo formato, a gente vai gravar a aula e tal, vai colocar também no canal do YouTube. E para quem
não acompanha, a gente tem o canal do YouTube da UTI Cirúrgica, do HCF Múltipla, é um canal que a gente coloca as aulas para os residentes, tá, que a gente tem colocado lá, colocando alguns conteúdos de forma gratuita, não monetizado. E, enfim, é isso. Brigadão. Boa noite para todos vocês.